Fala pessoal, aqui é o Mário do canal do Investor e no vídeo de hoje vou apresentar uma simulação de investimento num período de 5 anos. Para essa simulação de investimentos, utilizaremos como ativos ações da Itaúsa, ITSA4 e do fundo imobiliário MXRF11. E aí, para você, é melhor investir em ações ou fundos imobiliários? Nos acompanhe nesse vídeo e veja o resultado de cada ativo. Essa simulação considera a primeira compra sendo realizada em novembro de 2017, no valor de R$300. E após isso, seriam realizadas novas compras todos os meses, considerando o aporte no valor de R$300 e mais os dividendos e ou JCPs recebidos. Essa simulação serve apenas para comparar o desempenho desses dois ativos nesse período de 5 anos, entre novembro de 2017 e agora novembro de 2022. Lembrando que o ideal é diversificar nossos investimentos e não ficarmos concentrados em um ou em poucos ativos, pois isso aumenta o risco da carteira. Só lembrando que este vídeo não é indicação de compra ou de venda de nenhum desses ativos, beleza? Vamos começar esse vídeo pelo FII MXRF11. Ele é um fundo de investimento imobiliário do setor de papel e tem como objetivo oferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário, tais como CRI, debênture, LCI, LH e cotas de fundos imobiliários e ativos imobiliários, como imóveis comerciais e projetos imobiliários residenciais. Esse fundo tem um patrimônio líquido de R$2.298 milhões. Seu valor patrimonial por cota é de R$10,14 e esse fundo fechou cotado a valor de mercado no dia 11 de novembro de 2022 a R$10,14, exatamente no valor da sua cota patrimonial. Ele iniciou suas atividades em 13 de abril de 2012, ou seja, é um fundo com mais de 10 anos de atividade. Sua taxa de administração é de 0,90% ao ano. E mais de 685 mil investidores são cotistas do MXRF11. Esse fundo tem como gestor a XP Vista Asset e o seu administrador é a BTG Pactual. O patrimônio líquido desse fundo está dividido da seguinte forma: 76% estão investidos em CRIs, 7% estão investidos em permutas financeiras, 15% do seu patrimônio líquido está investido em outros fundos imobiliários, e esse fundo ainda tem 2% do seu patrimônio líquido em caixa. Quanto ao percentual de ativos investidos no ativo objeto desse fundo, 51% estão investidos em crédito corporativo, 28% comercial, 20% residencial e os outros 2% refere-se ao caixa. 39% dos seus CRIs e permutas financeiras estão indexados ao CDI, mais uma taxa média de 2,48% ao ano. 59% desses ativos estão indexados ao IPCA+, ou INCC+, uma taxa média de 7,30% ao ano. Menos de 1% estão indexados a IGPM, mais uma taxa média de 6,18%. Menos de 1% estão indexados a uma taxa prefixada de 10% ao ano. E menos de 1% estão indexados a 107% do CDI. Como a primeira compra dessa simulação teria ocorrido em novembro de 2017, ela completaria um ano em novembro de 2018. E nesse período de um ano, esse fundo distribuiu 82 centavos por cota. E a sua cotação média nesse período foi de R$ 9,75. Lembrando que todos os meses iríamos aportar R$300, bem como reinvestir todo o dividendo recebido. Ao longo desses 12 meses iniciais, nós teríamos comprado 387 cotas do fundo MXRF11. E essas cotas teriam custado um total de R$ 3.775,64. E nesses 12 meses, teríamos recebido um total em dividendos de R$ 177,72. Em novembro de 2019, completaríamos 2 anos investindo nesse fundo. E entre os meses de dezembro de 2018 e novembro de 2019, esse fundo pagou um total de 85 centavos por cota. E a sua cotação média nesse período foi de R$ 10,95. Assim, teríamos comprado um total de 375 cotas desse fundo, com um valor total de R$ 4.106,43. E nesse período de 12 meses, teríamos recebido um total em dividendos de R$ 511,13. Em novembro de 2020, completaríamos 3 anos investindo nesse fundo. E entre os meses de dezembro de 2019 e novembro de 2020, esse fundo pagou 95 centavos por cota.
e a sua cotação média nesse período foi de R$ 10,64. Assim, teríamos comprado um total de 425 cotas desse fundo, ao preço total de R$ 4.523,38. E nesse período de 12 meses, esse fundo pagou em dividendo um total de R$ 921,23. Em novembro de 2021, essa carteira teria completado 4 anos de investimentos. E entre os meses de dezembro de 2020 e novembro de 2021, o fundo MXRF11 pagou um total de 91 centavos por cota. E a sua cotação média nesse período foi de R$ 10,29. Teríamos comprado nesse período um total de 478 cotas desse fundo, ao preço total de R$ 4.921,51. E nesse período de 12 meses, teríamos recebido um total em dividendos de R$ 1.315,24. E agora, em novembro de 2022, estaríamos completando 5 anos dessa carteira. E entre os meses de dezembro de 2021 e novembro de 2022, o MXRF11 pagou um total de R$ 1,20 por cota. E a sua cotação média nesse período foi de R$ 9,71. Teríamos comprado um total de 617 cotas desse fundo, ao valor total de R$ 5.995,56. E nesse período de 12 meses, nós teríamos recebido desse fundo um total em dividendos de R$ 2.404,08. Assim, nesse período de 5 anos, nós teríamos acumulado um total de 2.282 cotas do fundo MXRF11. Teríamos recebido um total em dividendos de R$ 5.329,40. O total aportado nessa carteira teria sido 60 vezes de R$ 300, o que daria R$ 18 mil. Então, juntando com o dividendo recebido, sendo ele reinvestido, nós teríamos comprado um total de R$ 23.322,52 em cotas do fundo MXRF11. Agora vamos dar uma olhada na Itaúsa e depois faremos a comparação entre esses dois ativos. Na nossa simulação utilizaremos os dados da ITSA4. A Itaúsa é uma holding de participações que investe em empresas operacionais e tem seu resultado composto essencialmente por resultado de equivalência patrimonial, REP, apurado a partir do lucro líquido de suas empresas investidas, pelo resultado de investimentos em ativos financeiros e pelo resultado de eventuais alienações de ativos do seu portfólio. O patrimônio líquido da Itaúsa é superior a R$ 70 bilhões, o valor atual da ação está em R$ 8,86, o dividend yield dos últimos 12 meses da ITSA4 está em 5,5% e o número de acionistas que investem na Itaúsa é superior a 920 mil investidores. ITSA4, gestão ativa de portfólio. Alinhado ao pilar de alocação eficiente de capital, em setembro a Itaúsa concluiu a aquisição de 10,33% de participação na CCR, com investimento total de R$ 2,9 bilhões. Adicionalmente, no ano, foram alienadas 41 milhões de ações da XP pelo valor total de R$ 4,6 bilhões, reduzindo a participação da Itaúsa para 6,39% do capital total da XP, com impacto positivo no resultado da holding de R$ 1,2 bilhão no primeiro trimestre de 2022, R$ 314 milhões no terceiro trimestre de 2022 e R$ 980 milhões estimado no quarto trimestre de 2022. Esses são os valores líquidos de impostos. A Itaúsa tem participação nessas empresas aqui: Banco Itaú, XP, Alpargatas, Dexco, CCR, Aegea, Copa Energia e também na NTS. Em 30 de setembro de 2022, o patrimônio líquido da Itaúsa estava em R$ 70,8 bilhões. Seu passivo estava em R$ 11,8 bilhões, sendo que pouco mais de 8 bilhões refere-se a debêntures, R$ 1 bilhão e 500 milhões dividendos e JCPs a pagar, R$ 1 bilhão e 700 milhões contingências tributárias e outros passivos totalizavam R$ 173 milhões. Assim, o total de ativos em 30 de setembro de 2022 da Itaúsa estava em R$ 82 bilhões e 600 milhões. E seguindo a mesma estratégia adotada no MXRF11, nós teríamos a primeira compra de ações da Itaúsa em novembro de 2017 e todos os meses novos aportes de R$ 300, além de reinvestir todo o JCP ou dividendo recebido por essa ação. Assim, em novembro de 2018, nós completaríamos o primeiro ano investindo na ação Itaúsa, e nesse período de um ano, essa ação pagou R$ 1,02 por ação,
a sua cotação média ficou em R$ 7,78 nesse período e teríamos comprado um total de 544 ações, sendo que estariam inclusas 33 ações através de bonificação de ações ocorrida no mês de junho de 2018. Nós teríamos comprado um total de ações nesse primeiro ano de R$ 3.939,64 e teríamos recebido em dividendos e JCP o valor líquido de R$ 344,51. Já no mês de novembro de 2019, nós completaríamos 2 anos investindo nessa ação, e entre os meses de dezembro de 2018 e novembro de 2019, nós teríamos recebido em dividendo e JCP um total de R$ 1,15 por ação. E nesse período, a cotação média dessa ação ficou em R$ 9,90. Teríamos comprado um total de 451 ações ITSA4 no valor total de R$ 4.476,61. E nesse período de 12 meses, teríamos recebido um total em dividendos e JCP líquido R$ 872,30. Em novembro de 2020, completaríamos 3 anos investindo nessa ação, e entre os meses de dezembro de 2019 e novembro de 2020, teríamos recebido um total em dividendos e JCPs de 52 centavos por ação. A cotação média dessa ação nesse período ficou em R$ 9,12. Nós teríamos comprado um total de 475 ações ao preço total de R$ 4.209,57. E teríamos recebido nesse período de 12 meses um total em dividendos e JCPs líquido de R$ 611,65. Em novembro de 2021, completaremos 4 anos investindo nessa ação e teríamos recebido entre dezembro de 2020 e novembro de 2021 um total de 28 centavos em dividendos e JCPs. E a cotação média dessa ação nesse período ficou em R$ 9,81. Teríamos comprado um total de 415 ações ITSA4 ao preço de R$ 4.068,49. E teríamos recebido nesse período de 12 meses um total em dividendos e JCPs líquido de R$ 470,97. E agora, em novembro de 2022, estaríamos completando 5 anos investindo nessa ação. Teríamos recebido entre dezembro de 2021 e novembro de 2022 um total de 49 centavos por ação em dividendos e JCPs. A cotação média dessa ação nesse período ficou em R$ 9,23 e teríamos adquirido um total de 609 ações ITSA4, sendo que dessas, 96 ações foram recebidas como bonificação no mês de dezembro de 2021. Assim, teríamos comprado um total em ações ITSA4 de R$ 4.712,82 e teríamos recebido nesse período de 12 meses R$ 1.106,05 em dividendos e JCPs líquidos. E no dia 7 de novembro desse mês, 2022, a Itaúsa anunciou que iria fazer uma bonificação de ações de 10%, sendo que 10 de novembro seria a data com, e no dia 16 de novembro será a data que irá incorporar essas ações. Assim, essa carteira teria direito a receber 249 ações bonificadas. E fecharíamos esse ciclo de 5 anos investindo na Itaúsa com um total de 2.743 ações dessa empresa. O total de compras realizadas dessa ação teria sido de R$ 21.407,13 e o total de dividendos e JCPs líquidos recebidos nesse período teria sido de R$ 3.405,48 e teríamos recebido um total de ações bonificadas nesse período de 5 anos de 378 ações. Assim, nesse período de 5 anos, nós teríamos acumulado um total de 2.282 cotas do fundo MXRF11. Nosso preço médio teria sido de R$ 10,22. A cotação atual desse fundo está em R$ 10,14. Assim, estaremos com um prejuízo a valor de mercado de 8 centavos por cota, o que é equivalente a 0,78%. E a carteira total estaria com um prejuízo de R$ 182,56 no valor atual da cota a mercado. O último dividendo anunciado por esse fundo foi de 10 centavos por cota. Assim, esse fundo iria nos pagar um total de R$ 228,20 em dividendos. A data com do anúncio foi 31 de outubro de 2022 e a data de pagamento será em 16 de novembro de 2022. Já da Itaúsa, nós teríamos um total de 2.743 ações dessa empresa, ao preço médio de custo de R$ 7,80, pois como isso aqui é uma simulação, eu considerei que a bonificação das ações teria sido a R$ 0.
Lembrando que eu utilizei dessa forma apenas por ser uma simulação. Mas se você tem essa ação em carteira, você vai utilizar como custo de aquisição o valor informado pela Itaúsa. No caso dessa última bonificação, foi R$ 13,65 por ação. A cotação atual da ITSA 4 está em R$ 8,86. Dessa forma, estaremos com um lucro de R$ 1,06 por ação, o que representa 13,58% de lucro. E o lucro total dessa carteira estaria em R$ 2.907,58. O último JCP anunciado foi de pouco mais de 5 centavos por ação. Esse valor é bruto, certo? A data com desse JCP será 18 de novembro de 2022 e o pagamento ocorrerá até a data de 29 de dezembro de 2023. Assim, essa carteira receberá um total em JCP líquido de R$ 120,16 com esse anúncio. Resumindo as informações do Max Renda e da Itaúsa, nós temos que o MXRF11 pagou um total em dividendos nesses 5 anos de R$ 5.329,40. Acumulamos um total de 2.282 cotas desse fundo. Sua cotação atual está em R$ 10,14. Assim, essa carteira tem um valor de mercado de R$ 23.139. Dessa forma, nós temos um ganho total nesse período de 5 anos de R$ 5.139,48. Já da ação Itaúsa, nós teríamos recebido um total de dividendos e JCPs líquido nesse período de 5 anos de R$ 3.405,48. Estaremos com um total de 2.743 ações. Sua cotação atual está em R$ 8,86. Assim, o valor de mercado dessa carteira está em R$ 24.302,98, representando dessa forma um ganho de R$ 6.302,98. Observando aqui a diferença entre esses dois ativos. O fundo MXRF11 distribuiu um total em dividendos a mais que os dividendos e JCPs da Itaúsa de R$ 1.923,92. Nesse período de 5 anos, a quantidade de ações da Itaúsa é superior às cotas do MXRF11 em 461 ações. Cada cota do MXRF11 está custando R$ 1,28 a mais que o valor da ação da Itaúsa. E a Itaúsa teria rendido um total de R$ 1.163,53 a mais que o fundo MXRF11. Nessa simulação, nós teríamos aportado R$ 18.000 em cada ativo, divididos em 60 parcelas de R$ 300. Investindo no MXRF11, nós teríamos um ganho percentual de 28,55% nesse período de 5 anos. E caso todo o investimento fosse na Itaúsa, nós teríamos um ganho percentual de 35,01% nesse mesmo período. Porém, se investíssemos nesses dois ativos valores idênticos, nós teríamos um ganho percentual médio de 31,78%. Bom pessoal, lembrando que isso aqui é apenas uma simulação, considerando 60 aportes no valor de R$ 300 e reinvestindo todo o dividendo ou JCP recebido. Foi possível observar que, se você esperar da Itaúsa apenas dividendo e JCP, nesse caso o fundo MXRF11 pagou bem mais. Porém, o que fez a diferença na ação Itaúsa foi justamente as bonificações de ações, com um total de 378 ações bonificadas, que pelo preço atual dessa cotação de R$ 8,86, totaliza um ganho de R$ 3.349,08 apenas com a bonificação de ações. Então, do meu ponto de vista, o ideal para você carregar no longo prazo é que você diversifique os seus investimentos em fundos imobiliários e em ações, diversificando a sua carteira de fundos imobiliários e também diversificando a sua carteira de ações. Mas aí é apenas a minha opinião, beleza? Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e nos acompanhe nos demais vídeos. Até a próxima e bons investimentos a todos.